A paz do Senhor para os irmãos. Mais uma vez estou aqui para dar mais uma aula. Espero que o Senhor Jesus me use para falar com vocês, com cada um de vocês nessa noite mais uma vez, e que o Pai possa tirar as dúvidas através de mim, que eu possa estar dando o ensinamento aqui da palavra do Senhor para cada um de vocês. Que nessa noite eu possa estar falando e trazendo para vocês, tirando as dúvidas, que é como eu sempre falo, essa aula é sobre a aula de discipulado da Escola Bíblica, que é nessa revista, e o tema dessa revista é Conhecendo Jesus e o Reino de Deus. O que acontece que eu venho dar essa aula aqui, porque muitas pessoas às vezes não conseguem ir à escola dominical por causa de trabalho, por causa de algum contratempo. Então eu resolvi dar essa aula aqui para aqueles que gostariam de estar na igreja no dia de domingo pela manhã, mas não conseguem. E a lição de hoje é a salvação em Cristo. A salvação na perspectiva bíblica. Esse é um dos temas. 1.1 vai falar a arrogância na autonomia humana. Deus não nos criou para sermos robôs, controlado através de um controle remoto. Ele, porém, nos deu vontade própria, com direito de escolha, do caminho que podemos seguir. Porém, ele gostaria que fôssemos mais sensatos e não arrogantes, lúcidos, ao invés de declinarmos, e que fôssemos gratos, ao invés de sermos rebeldes. Porém, a humanidade preferiu viver de uma maneira que agradasse a si própria, do que agradar a Deus. Gênesis vai nos relatar que a humanidade se corrompeu tanto que se torna má. Todas as coisas ruins que existem na humanidade, a humanidade passou a praticar desde o mais novo ao mais velho, da mulher ao homem. Todos se tornaram maus. Em Gênesis 11:12 e Romanos 1:21-32 vai nos dizer isso. A humanidade passa a não viver mais a vontade que Deus lhe ofereceu, que era sermos bons, e passamos a viver fora da vontade de Deus, e passa a ser mal. Salmo 10:3-11. Deus ele não criou robôs. Deus criou seres humanos. Deus não nos criou para ser uma marionete nas suas mãos. Mas também ele não nos criou para que a gente fosse arrogante e maus um com os outros. O plano inicial de Deus é que a gente fosse sempre bom um com os outros e ajudasse aquele que está necessitado de ajuda, mas não com interesse. Só que quando a raça humana ela declina em direção ao mal, ela se desvia do caminho do Senhor e prefere andar com as suas próprias pernas, ela passa a ser má, pensar somente em si. E isso era o que Deus não queria. Só que Deus aí não vai te obrigar a nada. Quem vai fazer as coisas assim são vocês mesmos. Nós mesmos temos o livre-arbítrio das nossas escolhas. O que Deus queria era que a gente pudesse procurá-lo mais Ele e pedir a resposta, o caminho que a gente pudesse tomar, não somente com as nossas vontades, mas perguntar a Deus se essa era a direção que a gente deveria tomar. Só que a gente está indo para o caminho do mal cada vez mais. Nós só estamos pensando em nós mesmos. Estamos deixando que a arrogância tome conta de nós. O 1.2 vai falar a vida, a parte de Deus, significa apartar de Deus significa escravidão. A vida à parte de Deus significa escravidão.
Apesar dos textos que estudamos acima, não falaremos do povo de Israel. O ministério de Jesus foi, em sua maior parte, voltado para os judeus, sem impedir que alguém de ouvir a sua mensagem. Em João 8, 31, 59 vai falar isso. O mestre revela que todo aquele que quiser seguir a sua palavra, depois de ouvi-la, esse também seria seu discípulo. Por ser descendente de Abraão, os judeus questionavam a Jesus, pois diziam que não serviam a ninguém e que não precisavam de liberdade oferecida por Jesus. Jesus explica que a servidão que eles serviram era por causa do pecado que cometiam. João 8,34. Então Jesus está explicando aqui que ele veio não somente para trazer o povo dele, o povo de Israel, o povo judeu, para perto de Deus novamente, para se aproximar de Deus novamente, ter intimidade com Deus novamente, mas todos aqueles que quiserem ouvir a sua palavra e segui-lo. Todos nós, os chamados gentios, nós que quisermos, todos nós, sendo judeu ou não, sendo israelita ou não, mas sendo de qualquer outra nação, nós temos o direito de seguir a Cristo. É isso que ele está falando. É somente a gente pegar e aceitá-lo, querer segui-lo, aceitar as suas palavras. Jesus quer dizer que não tem como sermos dependentes do pecado e não ser escravo do pecado. Quando aceitamos o Evangelho de Cristo, é comum as pessoas dizerem que não somos mais livres para fazer o que queremos. Porém, quando aceitamos o Evangelho de Cristo, passamos a ter domínio contra os vícios, paixões e outras coisas, mas que fazíamos exageradamente, que acabava nos machucando, e na verdade não éramos livres. O povo de Israel dizia não ser escravo de ninguém. Como muitos povos de hoje, como as pessoas de hoje em dia, elas falam que não são escravizadas, mas são escravizadas pelo pecado. O pecado nos faz cometer erros, nos faz fazer sofrimento em outras pessoas. Quando nós pecamos, nós não trazemos sofrimento somente para a nossa vida, mas para todos aqueles que estão em nossa volta. Isso é o que o pecado faz conosco. Faz a gente sofrer e quem está à nossa volta também sofrer. Quando nós nos entregamos a Cristo, as pessoas falam que a gente agora não pode fazer mais nada. Não, não é verdade. Certa vez na escola, eu e uma amiga de sala, de classe, estávamos conversando sobre um jogo que nós tínhamos ido no estádio para assistir. E um amigo nosso ficou olhando assim, porque a gente falando sobre o jogo, sobre a jogada, essas coisas, e eles, vocês não são crentes? A gente, sim. E vocês podem ir para o estádio de futebol assistir o jogo? Sim, claro. A única coisa que a gente não pode é ficar xingando quando o nosso time perde um gol, o jogador erra, alguma coisa assim. A gente tem o direito de assistir um futebol. A gente tem o direito de jogar um futebol. A gente não é proibido de nada, não. Só que a gente tem que saber o que a gente pode fazer e o que não pode. A gente não pode fazer mais aquilo que machuca nós e a quem está próximo de nós. Mas nós podemos assistir um futebol, nós podemos jogar um queimado, brincar de um pique-pega, um pique-esconde. Podemos fazer muitas coisas, passear no shopping. Mas nós não podemos ir frequentar lugares que não vai agradar principalmente a Deus. Lugares que não vai fazer bem para nós. Porque quando não faz bem para nós, também não faz. Deus se entristece. Porque a gente está indo contra a sua vontade. 1.3 vai falar o anseio humano e a salvação na perspectiva divina.
A humanidade dominada pelo mal busca produzir sua própria salvação. Para diminuir a dor, ela aumenta o prazer. Porém, por mais que tentam, não consegue. E o que no máximo que consegue, um alívio momentâneo, que não resolve um único problema. Existe um vazio dentro do ser humano que o assola. Esse vazio não escolhe classe social, do novo ao mais velho e dos famosos ao anônimo. Ninguém escapa da consequência do pecado. A humanidade ainda não compreendeu que não tem como por si se libertar do pecado. A humanidade tem que entender que o único que nos livra do pecado é Jesus. E isso foi revelado a José pelo anjo, Mateus 1, 21. O anúncio que viria um enviado por Deus que nos libertaria das mãos do pecado. Foi anunciado primeiro aos judeus, tanto que muitos achavam que só eles seriam libertos do pecado. Atos 4, 12, Atos 13, 23 a 26 a 37. Porém, quando os discípulos começaram a proclamar o evangelho em todos os lugares, vimos que a liberdade do pecado é para toda a humanidade. Eles repreenderam e testificaram: quem crê em Jesus será justificado. A salvação, à luz da Bíblia, é divina. Portanto, o caminho da libertação do pecado. Então, o que acontece? O anjo avisa a José que viria um que nos libertaria. O que acontece? Quando nós estamos fora da presença do Senhor e estamos em pecado, muitas das vezes nós passamos por dificuldade, por problemas, e a gente quer jogar, às vezes, tudo para o alto. E a gente acha que uma saída, uma bebedeira, isso vai resolver todos os nossos problemas. Não, na verdade vai piorar ainda mais. Porque aquele que às vezes sai, começa a beber, se drogar, achando que vai melhorar os seus problemas, ali enquanto ele estiver naquele chamado transe, que ele estiver ali embriagado, estiver ali drogado, ele não lembra mais de nada. Mas quando esse efeito passar, o que vai acontecer? Ele vai lembrar que ele ainda tem problemas. Aí o problema ainda vai ficar maior. Por quê? Por que, pastor, que o problema ainda vai ficar maior? Porque tudo aquilo que às vezes ele poderia pagar uma dívida com aquele dinheiro que ele usou nas drogas, na bebida, agora ele é um dinheiro a menos. E aí? Se era uma dívida que ele queria esquecer, a dívida cresceu mais ainda. Se era um problema de saúde que ele queria esquecer, o problema vem mais ainda. Porque a bebida em excesso vai ocasionar isso. As drogas vai ocasionar isso. Porque quando você começa a se drogar, a se embriagar, não sofre somente você. Sofre a sua casa, sua família. E o pecado faz isso. Amém? A parte 2 dessa lição vai falar o paradoxo da salvação. 2.1. A oferta divina diante do livre arbítrio da humanidade. É claro que a humanidade sempre vai procurar seus próprios caminhos para viver bem, ignorando que precisa de uma orientação segura sobre a sua origem e destino. Precisamos entender que o nosso retorno para o paraíso e a harmonia com Deus não depende da filosofia, religião, ciência ou por qualquer criação humana, mas ao obedecer o Evangelho de Cristo. Marcos 1,15. Não podemos nos autossalvar do pecado, pois não temos poder para isso. Porém, temos que reconhecer que Jesus é o único que pode fazer isso por nós. 1 Timóteo 1,15.
Por isso que Jesus sempre deixou bem claro que enviaria o Espírito Santo, pois esse convenceríamos ao arrependimento. João 16, 7 e 11. O Espírito Santo é responsável para nos orientar sobre o pecado, pois por nós mesmos não conseguiríamos perceber que estamos vivendo no pecado. Muitas das vezes nós estamos vivendo em pecado e a gente não percebe isso. A gente não quer dar o braço a torcer. Muitas das vezes nós estamos errando e a gente não está querendo dar o braço a torcer. Quantas das vezes nós recebemos conselho para que a gente não pegue determinado caminho, porque aquele caminho é errado, mas ao invés de a gente fazer isso, o que a gente faz? A gente continua naquele caminho. A gente continua fazendo aquilo que não agrada o coração de Deus. Aquilo que não vai nos fazer bem. É o que acontece muitas das vezes. Porque, por causa do livre-arbítrio, a gente acha que a gente tem que escolher, mas só que quando a gente escolhe, a gente muitas das vezes sozinho, quando a gente escolhe errado. A gente acaba escolhendo aquilo que não vai fazer bem para a nossa vida. Muitas das vezes a gente fica buscando a autossalvação para que a gente possa ter um caminho de volta para o paraíso. Só que não tem jeito. Não adianta a gente inventar. Não adianta a gente querer criar coisas, como na passagem da Torre de Babel, que eles inventaram que queriam criar uma torre que chegasse ao céu, para se aproximar mais de Deus. Não, não. Essa história que todo caminho leva a Deus é mentira. O único caminho que nos leva a Deus se chama Jesus Cristo. Ele é o único caminho que vai nos levar. Ele é o único que vai trazer a salvação para a nossa vida. Não tem mais ninguém que vai fazer isso. O 2.3 vai falar o caráter paradoxal da salvação na perspectiva divina. Para muitos soa contraditório que para obter a salvação tem que perder a vida. O perder a vida significa deixar de fazer as nossas vontades para fazer a vontade de Deus. O que Deus deseja que venhamos abandonar os ensinamentos maus ensinados pela sociedade e passamos a produzir um ensinamento divino para a nossa vida e para aqueles que ainda continuam no caminho do mal. João 3:1-8. Quando permitimos que Deus venha nos direcionar e instruir, iremos perceber que viver em sua dependência é mais prazerosa. O que acontece? A sociedade, principalmente hoje em dia, ela desde muito tempo, desde a antiguidade, só que hoje está mais explícita, ela sempre nos ensinou muita coisa que é mal aos olhos de Deus, querendo que a gente faça as coisas como se não houvesse o amanhã, como acabasse o respeito com tudo. Eu vou dar um exemplo que antigamente o pessoal mais novo, ele respeitavam as pessoas mais antigas, mais velhas. Eles tinham respeito. Quando, na minha idade, se eu tivesse sentado no muro com meus amigos e chegasse um mais velho e falasse, desce esse muro que vocês podem cair, ou que esse muro não foi feito para vocês ficarem sentados, a gente descia. A gente podia até descer chateado, resmungando, mas a gente descia daquele muro. Só que hoje em dia, se você chegar para uma criança que estiver sentada em cima de um muro, o muro pode estar até caindo, e você, desce daí, rapaz, que esse muro está caindo, para você não cair e se machucar, é capaz de ele descer de lá de cima, te agredindo. Porque hoje em dia é muito difícil você ver alguém que respeite o mais velho. É muito difícil. É muito difícil você ver alguém querer ouvir daquele que já passou por certas coisas, a experiência. Antigamente as pessoas paravam para ouvir os mais velhos, os mais experientes. Hoje em dia não. Hoje em dia a
a geração de hoje em dia acha que pode tudo, que conhece tudo. E não é dessa forma. Se todos nós reconhecermos que desde o nosso nascimento até a nossa morte, a gente vai sempre aprender alguma coisa, seríamos mais felizes. E o que essa geração não entende é o seguinte, é como aqui está dizendo, como que eu posso ser liberto se para que eu venha ser salvo, eu tenho que morrer primeiro? A morte não é uma morte física que está falando. Jesus não está falando para você tirar a sua vida ou ter uma morte física. Na verdade, é a morte para o mundo. É que você venha morrer para as coisas má desse mundo. E passe a viver para as coisas boas que Deus tem para te ensinar. Onde que eu posso aprender aquilo que Deus quer que eu faça? Lendo a Bíblia. Leia a Bíblia. Eu creio que se você tem um pensamento, quando você se aprofundar, mas não leia só por ler, não. Comece a se aprofundar, faça uma oração, peça a Deus para que venha falar contigo, porque eu creio que Ele vai falar contigo através da palavra dele. É o que eu costumo falar, quando a gente quer conhecer a Deus, a gente lê a Bíblia. E quando nós queremos ter uma intimidade maior com Ele, nós oramos, que é onde Ele vai sempre falar conosco. E é onde a gente vai começar a ter aquela intimidade com o Senhor. O ponto 3 dessa lição é a manifestação de Deus pela humanidade. 3.1. A salvação em seu sentido pleno. Jesus agradeceu a Deus por ter concedido a ele a missão de conceder a salvação a todos que ouviram e guardaram os seus ensinamentos. E com isso irão alcançar a vida eterna. A vida eterna nos dá a honra de conhecermos ao único Deus, Criador de tudo, que existe também de reconhecermos a Jesus como seu Filho, que foi ensinado por Deus para nos salvar do pecado. João 17:3. Jesus veio não somente para nos dar autoridade contra os espíritos imundos, e sim para nos dar o privilégio de termos os nossos nomes escritos no livro da vida. Lucas 10:20. O que acontece? Jesus, quando ele veio para cá, para a terra, ele veio na sua forma humana. Jesus ele veio para a salvação de cada um de nós. Mas também ele veio nos ensinar, ele nos deu autoridade para combatermos os espíritos malignos. Ele nos deu autoridade para pisar serpentes e escorpião. Ele nos deu autoridade para que a gente possa ensinar e falar para as pessoas mais sobre o amor de Deus, sobre aquilo que Deus quer que a gente venha fazer. Deus fala conosco todos os dias, só que muitas das vezes nós não damos ouvidos. Quando nós nos distanciamos de Deus, a gente acaba não dando ouvido para o que Deus fala conosco. Às vezes a gente está ouvindo a voz de Deus, mas não obedece. E é aí que a gente erra. É aí que a gente se amedronta de frente para o inimigo. Então nós temos que entender que Jesus, quando ele veio, ele não veio somente para fazer milagres de cura. Ele veio para o maior papel que Jesus teve para fazer na sua missão é nos libertar da mão do diabo, nos libertar do pecado. E quando nós nos libertamos do pecado, ele nos ensina e nos dá autoridade para que a gente, da mesma forma que aconteceu conosco, a gente possa ser instrumento na mão dele, de Deus, para libertar outras pessoas. É isso que Deus quer. 3.2. Deus estava em Cristo, reconciliando o mundo. O amor de Deus é incondicional, tanto que Jesus nos ensina que todo aquele que ama está com Deus, e Deus está com quem ama. 1 João 4,16. O amor de Deus por nós é tão grande
que ele deu seu único filho para morrer em nosso lugar. João 3,16. Através do sacrifício de Jesus na cruz, houve uma reconciliação entre nós e Deus. Após o sacrifício de Jesus na cruz, todo aquele que crê em Jesus, no sacrifício de Jesus na cruz, todos aqueles que crê em Jesus como seu único Salvador, passa a ser uma nova criatura perante Deus. Então, todos aqueles que acreditam em Jesus, porque o que acontece? Nós, por sermos pecadores, quem deveria ter morrido na cruz do Calvário era nós. Toda vez que nós morrer, que cada um de nós venha morrer, antes da salvação, antes de Jesus vir aqui para a terra, todo mundo que morria era pecador, não tinha direito à salvação. E Deus estava vendo que a humanidade estava se perdendo. Então ele envia o seu Filho para que a gente possa ter o direito da salvação. Ah, pastor, o que é isso? Então quer dizer que a pessoa poderia ir para o inferno? Sim, aqueles que não serviam a Deus estavam condenados ao inferno. Todos nós. Porque a humanidade já estava desviada do caminho de Deus há muito tempo. Então Deus manda Jesus aqui e Jesus vem para nos aproximar, ser um canal de bênção, um canal de aproximação para Deus. Aquela ponte. Jesus ele veio destruir o muro que Adão, quando comeu do fruto proibido, construiu entre a humanidade e Deus. Então Jesus ele veio para construir uma ponte. Ele derruba o muro e cria uma ponte para nos levar diretamente para Deus. É isso que Jesus veio fazer. 3.3. Deus concedeu-nos a palavra da reconciliação. Após sermos agraciados por Deus, ele nos dá a missão de anunciar a reconciliação em todos os lugares que formos. 2 Coríntios 5, 18, 20. Após aceitarmos Jesus como nosso único Salvador, adquirimos o direito ao reino e devemos anunciar esse reino, pois muitos ainda estão cegos por causa do inimigo de nossas almas. E nós fomos escolhidos para ajudar aqueles que ainda estão cegos espiritualmente. Marcos 1,15. Então a nossa missão, como a minha, que eu estou aqui dando essa aula hoje, é essa. Como um dia eu já fui cego espiritualmente, não enxergava o que Deus tinha para mim e vivia por aí vagando, muitas das vezes sem esperança, mas hoje a minha esperança está em Cristo Jesus. Quando eu fui acolhido por Ele, Ele me ensinou tudo aquilo que é para ser, que é para me ser, que Ele me aproximou de Deus. Hoje, depois de eu aprender, hoje é a minha vez de passar para adiante. Hoje é a minha vez de passar para aquelas pessoas que estão necessitadas, aquelas pessoas que estão cegas espiritualmente. As pessoas costumam falar, vocês querem espiritualizar tudo. Não, a gente não espiritualiza tudo. Só que, pelo que eu entendo, quando Jesus esteve aqui na Terra, ele foi 100% homem, 100% Deus. Eu sei que nem tudo que acontece na nossa vida de ruim é culpa do diabo. Algumas das vezes a culpa é nossa. Mas quando nós erramos, a culpa sendo nossa, é aí que o diabo aproveita para entrar. É uma brecha que nós demos para que ele entrasse na nossa vida para continuar destruindo aquilo que às vezes nós mesmos começamos a destruir. Então entenda que Jesus ele veio para te dar as mãos. Porque quando nós caímos e olhamos, achamos que não tem mais jeito, lembre do Salmo. Erguei meus olhos para o monte. De onde me virá o meu socorro? Aí lembre, o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Olhe para cima.
que você vai ver as mãos de Deus estendida para te ajudar. A conclusão é: a salvação não é uma fuga dessa terra, vai além. Tanto que Jesus ora ao Pai para nos tirar do ora ao Pai não para nos tirar do mundo, e sim que nos livre do mal. Espero que esse estudo tenha ajudado a vocês a tirar alguma dúvida. Mais tarde postarei no YouTube. O meu YouTube é Irmão Roberto Cordeiro. Se vocês tiverem alguma pergunta, pode mandar pelo direct ou até mesmo comentar lá no vídeo no Irmão Roberto Cordeiro no YouTube, que eu estarei, será um prazer imenso poder ajudar vocês a tirarem alguma dúvida. Espero que vocês tenham gostado da aula. Até a próxima segunda. A lição da próxima segunda é a lição 12, sendo um discípulo de Jesus. Todas essas aulas eu posto no YouTube, que é Irmão Roberto Cordeiro. Se você perdeu alguma aula, vai lá que a aula está lá. Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, toma cada um que ouviu essa aula aqui ao vivo e a outros que ainda vão ouvir. Toma, meu Pai, a cada um deles. Traga o entendimento para cada um, abençoa, traga a cura, a paz e a libertação. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Coloque suas mãos em forma de receber. O grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolação do Espírito Santo, seja não somente hoje, mas para todo sempre. A igreja diz: Amém. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Até a próxima aula.